Obrigado, Anderson. Bom, para quem não conhece ainda, esse é o nosso irmão Gabriel Pereira. Ele vem servindo a igreja lá na congregação do Campo Grande. Bom, ele tem 26 anos. Desses 26, os últimos 6 anos, ele é o nosso irmão em Cristo, batizado. E ele fez, algum tempo atrás, no início da sua conversão, ele decidiu fazer parte do AME, que é um grupo de treinamento de missionários. Por conta disso, ele foi para o Nordeste, passou 2 anos lá. No início, ele ficou em João Pessoa, fazendo o treinamento do AME, e depois ele também fez parte do Colheita Brasil. Por conta disso, ele foi para Recife. Então, no fim lá de sua estadia no Nordeste, ele foi em uma missão no interior do Piauí. E foi lá que ele fez uma missão e ele conheceu a nossa irmã Rutiele, que hoje em dia é a esposa dele e é casado há 3 anos. Bom, em 2020 ele voltou para Campinas e desde então ele vem servindo a igreja do Campo Grande, vem se destacando lá em vários ministérios, em especial na liderança do Ministério de Jovens. E, pessoalmente, é um amigo pessoal meu, a gente tem vários projetos juntos e eu tenho muito orgulho de estar apresentando ele aqui hoje para vocês. Então, eu vou fazer uma oração para introduzir, então, a mensagem do nosso irmão. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado por esse momento. Obrigado pela vida do nosso irmão Gabriel, que se prontificou a estar aqui, passando a mensagem do Senhor, a mensagem que o Senhor preparou para nós. Esteja abençoando e dando sabedoria para ele, esteja abençoando também toda a igreja, para que possa receber de coração aberto a sua mensagem, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. A paz de Cristo a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Que Deus seja louvado pela vida de cada um que escolheu estar aqui, que separou uma parte do seu dia para estar reunido como igreja do Senhor. É um privilégio, é um momento ímpar para cada um de nós. Então é um momento de grande alegria poder estar aqui transmitindo a vontade do Senhor para cada um de vocês. E eu me incluo nisso, para cada um de nós. Como o nosso amado irmão Mateus disse, eu tive uma oportunidade de estar servindo ao Senhor no Nordeste, onde conheci uma das pessoas mais maravilhosas, que é a minha esposa, e hoje minha auxiliadora, que vem somando comigo na obra do Senhor. E com certeza eu tive um momento único no qual eu pude, de fato, estar com a mão na massa, servindo, aprendendo, porque a vida de um discípulo, de um servo do Senhor, é em constante aprendizado. É uma vida no qual nós nos separamos como alunos para aprender e, ao mesmo tempo, como professores para ensinar. Gostaria de iniciar com uma leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. Tão conhecida como a Grande Comissão. Mateus, capítulo 28, 18 ao 20. Acho que a gente pode começar lendo a partir do verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo-lhes: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Neste momento, Jesus, ele, após a sua ressurreição dentre os mortos, após já ter morrido na cruz por cada um de nós e ter cumprido o seu propósito para o qual foi enviado, assim como nós vimos na ceia um pouco antes,
como Cordeiro de Deus, ele morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, hoje está à destra de Deus. Mas neste momento, no qual ele passou 40 dias com os seus discípulos, Jesus, encontrando-os, ele disse: ide por todo o mundo fazer discípulos. Mas ele disse para quem? Para discípulos, para servos que deixaram o mundo para segui-lo. Pessoas que deixaram os seus ideais, que deixaram o seu ego, o seu eu de lado para poder servir a Cristo Jesus. Pessoas que escolheram entregar a sua vida em um novo nascimento. Pessoas que morreram para o mundo e nasceram para Cristo Jesus. Tiveram os seus pecados perdoados e hoje eram novas criaturas. Naquele momento eram novas criaturas, graças a Jesus Cristo. E aguardavam a promessa do Espírito Santo, no qual hoje nós temos acesso por meio do batismo. Mas eles aguardavam essa promessa no qual nós vemos em Pentecostes. Mas eram servos e discípulos de Jesus Cristo. Então, lembrem disso. Eu não sei se todos gostam de praticar algum tipo de esporte ou acompanham esportes na TV, mas eu, sinceramente, não tenho muito contato com tipos de esporte. Vamos se dizer que eu sou um pouco sedentário. Mas eu creio que muitos de vocês praticam algum tipo de esporte ou até mesmo acompanham esportes de perto. E um esporte em particular que me chama muita atenção são as corridas. As corridas são esportes no qual exigem muito daquele que está participando, muito do atleta que se coloca para participar desta corrida. Existe uma corrida muito conhecida que, se não for a maior, é uma das maiores, que é a Maratona de Berlim. A Maratona de Berlim, ela tem em seu percurso cerca de 42 quilômetros. É uma corrida muito grande, no qual eu acredito que se eu corresse 1 quilômetro eu já desistiria, porque eu não tenho condicionamento físico para isso. Mas é uma das maiores, se não a maior corrida, no qual tem o seu percurso de 42 quilômetros. E no ano de 2008 teve o número de inscritos de corredores nessa corrida aproximando a 41 mil pessoas. Então veja, quantas pessoas, do mundo todo se separam para participar dessa corrida. Às vezes juntam dinheiro, se programam para ir viajar para este local, para participar dessa corrida, no qual muitas das vezes vai ser como eu, vai correr 1 quilômetro no máximo e vai desistir. Mas é uma das maiores corridas. E é uma das corridas, é um dos esportes que me chamam a atenção pelo seu esforço, pelo que o atleta ele tem que se colocar para poder competir e assim alcançar esse prêmio que é tão disputado da parte de todos. E neste momento, não é diferente, não sei se todos estão sabendo, mas neste exato momento está acontecendo uma corrida, a maior corrida que o ser humano pode passar e correr, e eu te garanto que é muito maior do que essa corrida de Berlim. Essa corrida que está acontecendo nesse exato momento, ela não pode ser assistida pelas televisões, ela não pode ser ouvida nas rádios ou lida nos jornais. Essa corrida que está acontecendo nesse exato momento é a maior corrida, cujo prêmio todos os que conhecem almejam alcançar. E quando começou essa corrida? Quando se deu início a essa corrida? Que corrida é essa, Gabriel? No momento em que Jesus Cristo está com seus discípulos e diz: vão, ide, eis que foi dada a largada. Essa corrida, ela se inicia quando Cristo Jesus, o Senhor, nos envia. Então todos nós que deixamos o mundo para segui-lo, nascemos de novo em Cristo Jesus, fomos acrescentados nesta corrida. Nós estamos fazendo parte dessa corrida. Mas qual corrida? Qual corrida é essa que estamos fazendo parte, no qual Cristo Jesus deu a largada? No momento onde ele diz: ide, vão pelo mundo todo.
É uma corrida, irmãos, espiritual, mas ela acontece fisicamente. É uma corrida no qual o prêmio é espiritual, mas nós passamos por ela e corremos nela todos os dias. É uma corrida cujo prêmio é a salvação das nossas almas. É uma corrida cujo prêmio Jesus já deixou para nós reservado. É uma morada celestial, é uma vida eterna para com Deus, junto com o Senhor Jesus Cristo. Este é o prêmio, e a corrida é rumo à vida eterna. A corrida do qual cada um de nós estamos participando é uma corrida rumo à vida eterna. Mas em uma corrida, ou em qualquer outro tipo de esporte, ela existe alguns pontos que nós precisamos ter a atenção, para que nós venhamos a correr de forma a ser aprovados, de forma a alcançar esse tão sonhado prêmio da vida eterna. Acompanhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Nós vamos abrir em algumas referências, mas se você não marcar, depois eu tenho um esboço, eu posso passar para cada um de vocês. Timóteo, capítulo 2, verso 5. Segunda Timóteo. Diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Um atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, em todo esporte, na verdade, em tudo que nós formos fazer em nossa vida, existem regras. Na escola, na faculdade, no trabalho, no reino, existem regras. E se eu quero alcançar este tão sonhado prêmio, eu preciso competir segundo as regras. E quais seriam essas regras? João, capítulo 12, verso 48, Jesus diz que estas palavras nas quais eu proferi, estas o julgarão no último dia. Quais palavras? A Bíblia. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, porque ela irá nos julgar. Ela está nos julgando neste momento. E eu, como um bom atleta que almeja alcançar o prêmio, preciso conhecê-las. Mas quanto será de tempo cada um de nós estamos separando para conhecer estas regras? Quanto cada um de nós está separando do nosso dia, que é democrático, que é igual para todos, 24 horas, estamos separando para conhecer a vontade de Deus? Quanto do nosso tempo nós estamos abnegando para conhecer acerca do plano de Deus, do que Ele nos deixou para que assim possamos seguir? Porque estas mesmas palavras, que é o nosso juiz, são as regras para esta competição. Será que eu estou correndo segundo as regras? Será que eu estou vivendo segundo a vontade de Deus? Então, nós que estamos nessa corrida, precisamos buscar competir de forma aprovada a Deus. Precisamos caminhar nessa jornada conhecendo a vontade daquele que nos enviou, para que assim possamos, no último dia, sermos aprovados, porque andamos conforme a vontade daquele que nos deu a largada, daquele que nos proporcionou esta jornada. É de suma importância, irmãos, conhecer as Sagradas Letras. Como diz em 2 Timóteo 3, 15 e 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As Escrituras nos proporcionam isso. As Escrituras nos tornam aptos, preparados. Para quê? Para assim podermos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus.
para assim podermos herdar a vida eterna que Ele nos deixou. As Escrituras, que são perfeitas, nos torna perfeitos em Jesus. Será que nós estamos, de fato, buscando conhecê-la? Será que nós estamos buscando entender o que de fato Cristo espera de cada um de nós? Então, o primeiro ponto para nós que estamos participando dessa corrida é conhecer as regras. É conhecer o que de fato eu preciso para assim ser aprovado, para assim alcançar o prêmio. E não é diferente. Em qualquer outro esporte, o atleta tem um alvo. O atleta, ele tem um objetivo a ser alcançado. Ninguém corre sem propósito. Ninguém inicia uma jornada sem um alvo a ser alcançado. Em tudo na nossa vida, nós precisamos ter uma direção. Acompanhe comigo uma passagem em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23 a 26. 1 Coríntios 9, 23 a 26. Primeira Coríntios 9, 23 a 26 diz: Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançam uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que tenha pregado a outros e não venha a ser eu mesmo desqualificado. Paulo, ele usa um exemplo de um atleta e de uma corrida, para mostrar-nos que um atleta, mesmo participando de uma corrida no qual o prêmio é corruptível, o prêmio logo vai se acabar, ele em tudo se domina. Um atleta que mesmo correndo por algo momentâneo e que não tem propósito nenhum para a vida eterna, ele corre de tal maneira que busca o prêmio. Ele se domina em tudo, ele se prepara, ele treina, ele se esforça e expõe o seu corpo no extremo para participar desta corrida. E em tudo ele se domina. Em tudo ele busca a perfeição no que diz respeito ao esporte, para que assim possa alcançar o prêmio. Nosso irmão Paulo diz: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Corram de tal maneira que vocês possam alcançá-lo. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter uma direção, nós não podemos perder o nosso foco, porque, em outras palavras, o pecar é errar o alvo. Quando eu deixo de praticar a vontade do Senhor, nisso eu estou pecando. E nós, como servos do Senhor, precisamos buscar acertar o alvo constantemente, buscar correr segundo a vontade de Deus, buscando o prêmio, sem se desviar, sem permitir com que as adversidades do dia a dia nos afastem, tirem o nosso foco, tirem a nossa concentração e atenção no que diz respeito ao objetivo principal de nossas vidas, que é fazer a vontade de Deus, que é conhecer cada vez mais os oráculos do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus que Ele nos deixou, é buscar sermos aperfeiçoados pelas Escrituras. O nosso alvo de alcançar o prêmio celestial, de alcançar a vida eterna. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, Paulo diz:
esquecendo das coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que ficaram. Irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. O nosso reino é celestial. A nossa morada, Jesus Cristo foi preparar. Lá é nosso lar. E por que nossa mente está aqui? Muitas das vezes. Por que nossos pensamentos estão aqui? Se eu vou viver lá? Se a minha morada é lá? Se o meu alvo todos os dias tem que ser lá? É para lá que eu quero ir. E eu creio que é para lá que cada um de vocês também almeja ir e viver uns com os outros eternamente, adorando e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. O que é mais importante do que isso para tirar a nossa atenção? Para fazer com que o nosso foco seja perdido. Para que nós venhamos a correr por atalhos que no final não serão a salvação. Para pegarmos caminhos no qual não nos levarão a Cristo Jesus. Não nos levarão à chegada ao tão sonhado prêmio. O que é mais importante do que isso? Paulo nos ensina que nada aqui, nada da minha vida passada é mais importante do que o tão sonhado prêmio celestial. Então que possamos prosseguir de tal maneira a alcançar esse prêmio. Em todos os dias buscarmos nos dominar para estarmos cada vez mais preparados para alcançar esse tão sonhado prêmio. Às vezes nós contamos esta história, para as crianças, mas isso serve para nós, da lebre e da tartaruga. É uma corrida no qual a lebre, ela tinha tudo, fisicamente, biologicamente, para ganhar da tartaruga. A lebre, ela tinha tudo, e ela deixou com que a sua confiança o fazesse com que o seu ego subisse, a soberba. E o que ela fez? Vou tirar um cochilo aqui, vou descansar um pouquinho, Amanhã eu corro, amanhã eu faço, depois, se o Senhor assim me permitir, eu vou fazer. Mas e a tartaruga? A tartaruga continuou. Ela teve constância. Ela não deixou com que as adversidades ao seu redor o atrapalhassem a concluir essa corrida. Ela tinha um foco. Ela estava focada a alcançar esse prêmio. Ela não permitiu com que ninguém o tirasse esse foco. E continuou. Um pouquinho. E quando viu, a lebre, que era tarde demais, não alcançou o prêmio. Mas a tartaruga, que teve foco, teve constância, continuou todos os dias, alcançou o tão sonhado prêmio. Porque ela teve alvo, porque ela teve um foco e uma constância, e assim foi vitoriosa. E isso não é diferente. Apesar de ser uma história para criança, nos ensina muito. O nosso alvo, qual é? O nosso foco, qual é? Será que eu estou firme, buscando todos os dias e desejando que Jesus volte para buscar a sua igreja? Será que eu estou preparado para isso? E é interessante que nós conhecemos acerca da corrida, nós vimos qual é o tão sonhado prêmio e o que nós precisamos fazer. Graças ao Senhor nós estamos aqui hoje, mas infelizmente muitos ainda não aceitaram essa corrida. Muitos ainda não aceitaram o caminho, a verdade e a vida, no qual nós cremos que é Jesus Cristo. Nós recebemos essa verdade. Nós hoje cremos no caminho. Nós hoje conhecemos a verdade e sabemos onde se encontra a vida. Nós hoje fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Estamos fazendo parte dessa corrida. Mas o ID é para pregar o Evangelho. O ID é para que nós, servos do Senhor, venhamos a convencer o mundo a participar desta corrida. Ir ao mundo convencê-los do pecado, convencê-los a conhecer e crer
na verdade, no caminho, na vida. O ID, ele não se limita a um lugar geograficamente, a hora, a um dado momento. O ID começa agora. Irmãos, nós fomos enviados para mostrar a verdade ao mundo, a ajudá-los a concluir esta corrida, cujo prêmio é celestial. E o ID, ele não se limita somente aos de fora, porque nós também não concluímos essa corrida. Nós também não alcançamos o prêmio. Olhe para cada irmão que está do seu lado, agora mesmo. Olhe para cada irmão que está do seu lado e diga: pode contar comigo, estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo, estou aqui para te ajudar. Vamos ajudar uns aos outros a concluir esta corrida. Vamos ajudar o nosso próximo no ID. Irmão, tá difícil? Tá complicado de correr? Vem cá. Pode vir, eu estou aqui para te ajudar. Irmão, você não está conseguindo ver esse alvo com facilidade? Eu posso te ajudar. Tome aqui a minha mão, vamos. Eu vou te apresentar mais acerca do caminho, da verdade e da vida. Eu vou te ajudar a concluir essa corrida, no qual o prêmio é individual, mas a corrida é coletiva. E cada vez que nós colocamos cada um a mais ao nosso redor para nos ajudar, se torna bem mais fácil. A corrida se torna muito mais fácil quando eu não estou sozinho. Quando eu tenho alguém para me dar aquele empurrão de vez em quando, né? No meu caso é minha auxiliadora, que às vezes dá um puxãozinho de orelha e me lembra do que eu tenho que fazer. Mas eu tenho com certeza cada um de vocês. E eu digo, podem contar comigo, eu estou aqui para ajudá-los. É uma corrida no qual nós precisamos, é de suma importância o apoio um dos outros, para que todos nós no final sejamos aprovados, para que todos nós no final possamos alcançar o tão sonhado prêmio da vida eterna. Mas também pregar ao mundo. Nós precisamos convencer o mundo a participar dessa corrida. Devemos ser facilitadores na vida daqueles que o recebem a palavra, daqueles que estão ao nosso redor. Se está fácil para nós, vamos ajudar para que seja fácil para outras pessoas. Vamos fazer com que outras pessoas também conheçam esta verdade, participem desta corrida rumo à vida eterna, no qual não tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os que concluírem alcançarão o prêmio. Todos os que concluírem terão parte na vida eterna. Pensem, né, em um jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol. E quando eu vejo, né, um campeonato recente, que foi a Copa do Mundo, eu vi aqueles jogadores tão felizes por alcançar o prêmio, por ser o primeiro colocado, né, a cidade toda, o país todo alegre por ter ganhado o prêmio. Eu falei, poxa, poderia ter sido o Brasil, né? Eu ficaria tão feliz que fosse o Brasil, mas não foi. No último dia, quando aqueles que permanecerem firmes forem vitoriosos, nós olharemos aqueles, né, no caso, que não aceitaram e não participaram da corrida e pensará, poxa, por que eu não participei? Nossa, quanta alegria da parte deles, por que eu não ouvi? Aí vai ser igual a parábola do rico e o Lázaro. Mande com que Lázaro vá e fale com os meus parentes. O momento, o dia dessa corrida se chama hoje e agora. Nós estamos participando dela enquanto a vida, a esperança. Vamos nos empenhar para sermos aprovados. Para no último dia, acompanhe comigo uma passagem em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Diz: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele.
A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estavam escritos nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E assim se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo. Irmãos, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Eu quero que Gabriel Pereira esteja escrito no livro da vida. Este concluiu a corrida. Este alcançou o prêmio. E não só eu, mas eu quero que cada um de vocês esteja lá comigo. Esteja junto com o Senhor, num lugar onde não terá mais dor, num lugar onde não terá mais choro, nem ranger de dentes. Na vida eterna, no qual o Senhor, Cristo Jesus, será a nossa luz. Eu quero que o meu nome esteja lá. Eu quero ser aprovado no último dia. Que Deus seja louvado. Oremos. Santo, poderoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos para glorificar e adorar o seu nome. Que o Senhor, ó Pai, por meio do Espírito Santo, o nosso auxiliador que o Senhor nos concedeu para a nossa vida, para a nossa jornada, possa estar nos conduzindo, nos ajudando a completar esta corrida rumo à vida eterna. Que possamos em tudo, ó Pai, nos tornarmos santos e separados, dispostos a anunciar e fazer com que todos conheçam a sua verdade. Nos use como instrumentos e ferramentas do Senhor e que o seu nome seja glorificado em tudo. No nome de santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos, agradecemos hoje e sempre. Amém.